Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 10. Zacarias 4, de 1 a 10. Você encontrou? Amém? Amém. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis que um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. O que é? Não por força, nem por violência ou por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Até aí. Quero meditar com vocês, irmãos e irmãs, nesta manhã, sobre o título da reflexão, para dirigir nossa reflexão sobre o texto: despertar de um recomeço. O despertar de um recomeço. Claro, começar é uma coisa, recomeçar é outra. E quando a gente fala a importância da palavra recomeço, é que nos faz lembrar aonde estamos paralisados, aonde estamos parados. E aqui eu quero fazer um desafio para você pensar, No final do ano passado, quando você projetava 2024, não precisa dizer para mim, apenas lembre, O que você projetou, Quais eram as expectativas criadas? Afinal, nós estamos no meio do ano, estamos terminando o 6º mês, terminando não, estamos aí nos primeiros 9 dias do meio do ano, Daqui a pouco terminamos junho, permitindo Deus, E já foram 6 meses. E será que nós lançamos projetos ou planejamentos lá no começo do ano ousados demais e paramos no meio do ano, cansados, desmotivados, desesperançados? Os projetos foram ousados demais? Ou ao longo do tempo, cansaço, medo, uma frustração aqui e outra ali, tudo isso nos fez achar que não é possível o plano, não é possível a sua execução? Então o recomeço é quando a gente sofre ali a gente passa algum tipo de desafio, nos chacoalha e fala: levanta, porque você não apresentou o projeto diante do Senhor no final do ano, no dia 31, ou mesmo aquele culto de Natal maravilhoso que nós fizemos no final do ano passado, quando então a gente lançando bases, expectativas para um novo ano. Mas importante não é apenas a gente pensar que a nossa vida é feita de ano a ano. A nossa vida no Senhor é segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo, até porque depende da nossa respiração. E cremos que o fôlego de vida é dado todo santo dia pelo Senhor, e quando Ele faz, é porque Ele tem um propósito para nós. Deus não nos esquece aqui. Não importa a idade, Deus não nos recolhe cedo demais. Essas são contagens de tempo na perspectiva humana, tanto que a palavra é cronologia. A palavra para o tempo de Deus é kairos no grego. Então o tempo humano é cronos, segunda, terça, quarta, segunda a segundo, mês a mês, ano a ano, Esse é o tempo crono, e que inclusive a gente pode analisá-lo a partir do passado. E olhando para o passado,
a gente vai fazer essa reflexão pensando em alguns momentos, né, do retorno, portanto, do recomeço da experiência do povo em Jerusalém. Tá? Uma dica importante para você compreender esse recomeço de Israel é você pensar, por exemplo, em 4 livros bíblicos. A gente fica pensando que a Bíblia é difícil de ser compreendida. Eu falo, é difícil decorar. Claro, mas tem que decorar, né? Ainda que o texto do Salmo 119, né? É o Salmo 119, um dos versículos diz, né? Guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Então, guardar a palavra de Deus mesmo, mas não dá para ser toda ela inteira decorada, né? Mas ali é um gesto simbólico de dizer, olha, a palavra do Senhor está no meu coração, a gente aloja no coração porque é onde a gente simbolicamente diz da nossa fé, das nossas emoções. Guardando uma sequência para você compreender o momento histórico de Israel, 4 livros, né? Esdras e Neemias, que muito antigamente, Claudinei, eram um livro só, né? Depois, de forma didática, para ajudar na compreensão, foram separados, mas séculos e séculos atrás, Esdras e Neemias compunham apenas um único texto, né? E também os 2 profetas que agiram, trabalharam simultaneamente na mesma época, Ageu e também o livro dos profetas Zacarias. Então, para você ter uma noção desse período, do ano 570 aproximadamente antes de Cristo, até 520, você vai ter ali a construção desse período. O que estava acontecendo, ou qual era o contexto desses 4 livros, né? Neemias, Esdras e Neemias, depois Ageu e Zacarias, né? O período em que Deus, de forma surpreendente, tocou no coração de um ímpio, hoje a gente diria muçulmano, que era Nabucodonosor, foi, escreveu um edito, libertou o povo depois de 70 anos de cativeiro, e ainda disse assim, olha, vocês não apenas vão retornar para Jerusalém, mas a reconstrução dos muros e do templo será tudo por minha conta, né? Com o fim desse período, vem um outro rei, e vem o rei Dario, né? Assim, e começa a ser pressionado politicamente, dizendo que, olha, isso não está escrito, que a gente tem que pagar essa conta. E aí, vocês conhecem, né, a história, isso vai estar lá no livro de Esdras, e aí descobre que sim, havia sido feito um decreto por Nabucodonosor e deveria retornar o povo, e inclusive com as finanças do próprio até então a nação que havia dominado revezadamente por 3 nações revezadas no domínio de Israel, cumprindo o cativeiro. Então o povo retorna. Então esses 4 livros trabalham esse retorno, né? Esse retorno do povo de Deus e como se deu na prática a vida lá em Jerusalém pós-retorno de Israel, pós os 70 anos de cativeiro, tá? Então eu quero chamar a sua atenção aqui a partir deste capítulo 4, quando Deus dá a visão ao profeta, e o profeta começa a buscar o entendimento da visão para, claro, depois anunciar ao povo, e nos chama a atenção a esse texto que está diante dos nossos olhos. Então, capítulo 4 de Zacarias, ele leva o profeta no templo e pede para ele olhar no altar, né? Ele contempla a mesa e o profeta então é perguntado naquela encontro fenomenológico extraordinário, encontro com o anjo, o que você vê, né? E eu gosto muito dessa passagem, já citei inclusive para vocês, não sei se vocês se lembram, mas já citei várias vezes esse texto aqui, nesse tempo que a gente caminha junto, e da diferença entre o olhar espiritual e o olhar físico. Por isso, de forma simbólica, e está na moda, não sei se vocês já viram, não sei se você já viu, Everton? Está na moda alguns pastores, né, dizendo que a oração tem que ser de olhos abertos, né? E eu confesso que eu quero ser moderno, mas algumas coisas eu não consigo. Mas como assim oração de olhos abertos, né? Porque há uma lógica nos olhos fechados.
Não que Deus necessita, que Deus vai ouvir ou não a oração, vai atender ou não a oração se for feita de olhos fechados ou olhos abertos. Mas há uma razão para a gente fechar os olhos. Que quem precisa de fechar os olhos? Por que tem que ser a gente? Né? Porque a nossa capacidade, a possibilidade de dispersão da nossa mente é muito maior. Então a ideia de fechar os olhos, inclusive, é de uma prostração diante de Deus, reconhecendo, né, que nós estamos ali em absoluto dependendo do Senhor. Então fechar os olhos é a ideia de que, olha, você precisa ser guiado. Então há uma razão simbólica para fechar os olhos, né? E alguns pastores, inclusive da nossa denominação, que estão com essa mania, né, de oração com os olhos abertos, né? Respeito, mas não imito. Então, por que do fechar os olhos? Né? Porque a gente olha, quando a gente olha com os nossos olhos físicos, dona Vil, nós fechamos os nossos olhos, né, exatamente para que a gente possa olhar com os olhos espirituais. Então, quando o profeta está no templo e o anjo fala, olha para o altar, o que você vê? Ele começa a descrever, Liliane, o que nós faríamos se tivéssemos que descrever o que está ali naquela mesa. O que você vê? Olha, eu vejo a mesa. Sim, mas o que mais você vê? Olha, eu vejo, né, ali a palavra aberta. Tá, mas o que mais que você vê? Então ele começa insistindo, olha, eu vejo o candelabro, né? Eu vejo ali os castiçais. A gente diria hoje, né? As velas com as 7 estrelas. Não, mas o que mais que você vê? Não estou entendendo, o profeta vai dizer para ele, né? Veja, versículo de número 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, ou seja, pera lá, o que está acontecendo? Né? O que é isto? Aí o anjo fala com ele, no verso 5, respondeu o meu anjo que falava comigo, não sabe o que é isto? Aí ele faz uma pausa aqui. Talvez a dona Rosa, que é muito firme nas coisas que fala, né, dona Rosa? Olha, dá licença, eu já falei que 90, né? Eu já vi que é o castiçal, eu já vi que é a palavra. Aonde ele, calma, dona Rosa, né? Não é disso que eu estou falando, calma, Dilson, tá? Calma. Ué, não sabe o que é isso? Respondi, não, meu senhor, eu não entendi ainda onde o senhor quer chegar, né? Verso 6. Prosseguiu ele, quem? O anjo, e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, com letra maiúscula. E aí você faz uma pausa, e quem nos acompanha, dizendo, né, nós fizemos uma reflexão aqui na abertura da escola dominical sobre a mão de Deus, o poder de Deus que está sobre todo lugar, e Ele controla todas as coisas. O lindo texto de Tiago, amanhã eu vou para tal lugar. Então em janeiro, quem sabe, o final do ano, o nosso projeto foi isso, não, esse ano vai ser assim, 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 já preparei isso, aquilo, outro, e vai dar tudo certo. Aí passou janeiro, Milton, passou fevereiro, passou março, e de repente, né, começa a perceber que já 3 meses depois do projeto, ele não anda, ele simplesmente não anda. Será que nós submetemos o projeto a Deus? O plano ao Senhor, os nossos sonhos, e fazer uma pausa aqui para você entender. Quando você lê o profeta Ageu, o livro, né, ou o profeta que trabalhou semelhantemente ou simultaneamente ao profeta Zacarias, nesse recomeço, nesse retorno do povo em Israel, havia passado aproximadamente 20 anos. Roberto, imagina, 20 anos que o povo havia retornado da Babilônia para Jerusalém, 20 anos, e tudo estava do mesmo jeito, terra arrasada, os muros de Jerusalém caídos, o templo destruído, mas havia algo curioso que o profeta Ageu, Liliane, descreve quando você lê o livro. Olha, vocês têm passado tempo se preocupando com as casas apaineladas. Aparece a expressão ali, Helber, a palavra lá em Ageu, a casa apainelada, né? O senhor tem uma casa apainelada. Então, o senhor vai visitar a casa do Helber e você vai naquela parte que eu gosto muito, imagina, né?
aquela varanda na frente, né? E você vê ali, contempla o painel da cidade, né? Então, o que o texto quer dizer lá em Ageu? Que naqueles primeiros 20 anos, presbítero Marlene, do retorno de Israel para Jerusalém, cada um cuidando da sua própria vida, cuidando das suas coisas, das suas casas, dos seus sonhos, das suas necessidades pessoais. E o profeta Ageu vai, Eliezer, e dá uma dura exortação ao povo para dizer o seguinte: olha, Deus trouxe vocês para cá com um propósito. Sim, vocês terão as casas de vocês restauradas, mas a prioridade precisa ser, primeiro, a motivação que Deus tirou vocês do exílio e colocou aqui. E aí uma outra pausa é quando a gente diz assim para Deus, quando o Senhor nos desafia ao ministério na igreja: eu não tenho tempo, eu não posso, né? Eu não tenho condições. Essa é a palavra que Deus dá para o profeta Ageu para exortar o povo. Olha, você não tem tempo? Vamos parar um pouquinho? Onde é que você estava 20 anos atrás? Vamos imaginar, né? É a palavra que Deus dá para Ageu dizer para o povo: onde é que você estava 20 anos atrás? Você não era escravo? Num outro país? Sofrendo? Sendo humilhado? Tá. O que aconteceu nesses 20 anos depois? Então Deus tirou vocês do meio da escravidão, na pobreza, na humilhação, fez um milagre extraordinário, em grifos meus, a ponto de tocar no coração de um muçulmano árabe, libertar vocês da escravidão, bancar todo o retorno de vocês, trouxe vocês para a terra de onde eles haviam tirado 70 anos antes. Deus fez tudo isso. E agora a preocupação de vocês é aonde você vai morar, como você vai morar. E aí usa uma metáfora. Por isso que já passaram 20 anos e vocês, aquela expressão que nós conhecemos bem, né? Nadando e não saindo da praia. Aí usa aquela metáfora que trabalhava, mas colocava o dinheiro dentro de um saco, ele chama de saquetel, né? Um saquetel furado. Você põe em cima, vaza embaixo, né? Claro, vai colocar um saco, imagina um saco de farinha, e que está embaixo está furado, ou de açúcar. Eu não saio de uma vez, demora, vamos imaginar, a metáfora aqui demora 1 ano. Então ele começou a carregar o saco de arroz ou o saco de açúcar e foi carregando, como o furo é pequeno, mas depois de 1 ano carregando aquilo, foi vazando. Então passou 1 ano, ou no nosso caso, a nossa reflexão, Roberto, passaram 6 meses e o nosso projeto lançado no final do ano não saiu do lugar. A sensação de que não vai terminar, não vai ter açúcar suficiente para a gente terminar o ano. Então esses 4 livros juntos nos dão a ideia de que nada na nossa vida acontece por acaso. E é difícil, Edna, a gente perceber que Deus está no controle. Pastor, talvez você me perguntaria, Edna, por que é tão difícil a gente perceber que Deus está no controle? Porque a resposta, porque a gente tem mania de querer olhar com os olhos apenas. Enquanto a gente continuar para aquilo que é o nosso projeto, nosso sonho pessoal, olhando com os olhos abertos, eu vou explicar a metáfora, o uso simbólico que estou fazendo, a gente vai continuar olhando a partir das nossas próprias capacidades. Você olha o problema e fala: não, você é grande demais. Pega o resultado do exame aqui, coisa de persista, cada um com a sua luta. Pega o resultado do exame, primeiro, não é médico. E aí, pega o nome, aquele nome esquisito, científico da medicina, né? E aí, joga no Google. Aí começa a pesquisar. Já entra em pânico, porque viu um monte de coisa
Tá. Isso é olhar com os olhos físicos. Isso é olhar e planejar o mundo a partir da nossa própria capacidade. E a vida com Deus, irmãos e irmãs, acreditar, confiar, e mais, outro verbo, organizar a nossa vida, e quando Paulo fala, fazer tudo em nome de Jesus, tudo é tudo. E por quê? Para que em nenhum momento a gente passe a duvidar de que não será possível. Então, quando o profeta é surpreendido pelo anjo, ao ver insistentemente o que você vê, o que ele estava, na verdade, querendo dizer? A palavra final, quando você vai ver no verso 7, no verso 6, na segunda parte. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder. Aqui poder tem umas traduções que traz como violência, ou seja, artimanhas, aquilo que você é capaz de fazer para fazer o seu projeto dar certo. Isso é política, isso é poder, isso é recursos humanos. Quando se trata das coisas de Deus, quando se trata de algo que nós colocamos diante do Senhor, né, é o que? É esperar no Senhor. Que Deus fará coisas que a gente não tinha a mínima ideia de que poderia ser feita, ou que Deus faria, para que o nosso projeto chegasse ao final de forma abençoadora, abençoadamente aprovado. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, vocês estão aqui para um propósito. Então, ao invés de orar pela cura, ou tão somente pela cura, orar com propósito. Eu mesmo, pessoalmente falando, já passei por situações assim. Né? Não era o tema da cura, mas era um outro tema. Então, imaginar o tema da cura seria: Senhor, se eu for curado, se o Senhor me curar, para aquelas coisas que eu sempre digo não, eu vou passar a dizer sim. Uma outra pausa, e aí você vai entender a relação que eu estou fazendo. Tudo que você trabalhou durante um ano, a sensação é que foi colocado no saco furado e foi vazando, por isso que você nunca pode. Na questão do tempo quando a gente é desafiado a trabalhar no reino de Deus, a gente fala, não posso. E Deus fala, para um pouco, pensa, por que você não pode? Está olhando com os olhos físicos. Não posso, porque eu tenho aqui, eu tenho aquilo outro, eu tenho que fazer assim. Né? Vamos imaginar. E se nós estivéssemos em outra condição? Aliás, e se nós estivéssemos já passados dessa para uma outra? Percebe? Então, estar vivo para um propósito. Então Deus fala para o profeta, né? Não é pelos olhos de vocês, não é pela capacidade de vocês. Diga sim ao Senhor. Pare de pensar só na sua casa. Pare de pensar só no seu próprio umbigo, desculpa a expressão. Nos planos que você lançou no final do ano para 2024, inclui a igreja. Por exemplo, na agenda semanal de 7 dias que você tem, dá para dar o dízimo do seu tempo físico? Por exemplo, dá para oferecer um tempo na sua agenda, dá para oferecer domingo de manhã ao Senhor? Dá para oferecer o domingo à noite? Ou no seu tempo mais aspas, né, amplo, dá para oferecer uma quarta-feira, 1h30? Dá para oferecer uma terça-feira à tarde? Percebe? Na correria da semana, dá para reservar 20 minutos, ou mesmo 10, ou mesmo 5, como era o caso da minha mãe, que eu falei alguns domingos atrás, com a família, na oração e no texto bíblico? Dá. Mas quando a gente olha, Liliane, com os olhos físicos e com os ouvidos físicos, a gente entende
Não dá, não é possível. Então Deus fala para o profeta dizer ao povo: meu, não é por força nem por violência, não é o que você está vendo, mas é aquilo que Deus quer que você veja. É o que Deus quer que você veja. Às vezes nós estamos assim, paralisados. Começamos bem, mas paramos. Por quê? Porque os nossos olhos estão cansados, estamos com sono, angustiados, perdendo a esperança. Então recomeçar é recomeçar de modo correto. Então, se a gente chegou até aqui, quase já no meio do ano, com a sensação de que estamos perdendo as forças, a esperança, o ânimo, talvez Deus dizendo para nós, né? É porque você começou errado, com os olhos muito abertos. Fecha os olhos e deixa que eu comando. Isso é fé. Por isso, Hebreus 11:1, Cláudio, tantos séculos está registrado na palavra, né? É o que? Olhar com os olhos espirituais. Fé é a convicção de coisas que você, o quê? Não vê. É como Mateus 15, Mateus 14, quando Pedro é desafiado a descer do barco. Já citei esse texto também aqui dezenas de vezes. O que ele via, Dona Eledi? Quando Jesus fala com Pedro, desce do barco e vem ao meu encontro, se ele estivesse olhando apenas com os olhos físicos, como o profeta olha para o altar e vê apenas o candelabro, as velas, as estrelas, os querubins construídos de ouro, não estou vendo nada de diferente aqui, Senhor. Pedro, com os olhos abertos, não, eu não posso. Se eu descer do barco, eu morro, eu vou afundar. Percebe? Então nós olhamos para os nossos planos, para os nossos sonhos, para os desafios que se aparecem diante de nós, e a gente sempre diz: não posso, não tenho, não consigo. Porque a nossa mania de fazer gestão de tudo que aparece diante de nós para ser feito com os nossos olhos físicos. E é isso que o profeta é desafiado pelo anjo Eliezer a mudar de atitude. Então não adianta recomeçar fazendo as mesmas coisas. Também já citei várias vezes para vocês uma frase feita de Albert Einstein: não se pode esperar resultados diferentes se insiste nas mesmas atitudes. Passaram 6 meses de 2024 e muitas vezes talvez a sensação que você tenha é: nesse momento não vai dar certo. Não vai dar certo, não vou conseguir, não vou dar conta, como diz o caipira na minha terra, também o mineiro gosta de dizer: não dou conta. E talvez então, o que nós aprendemos essa manhã, provocados pela palavra, o profeta dizendo para nós, ou o anjo dizendo para nós: olha, e vai chegar dezembro, você vai estar do mesmo jeito. Por quê? Se você não recomeçar de forma diferente, dezembro te aguarda do mesmo jeito que você chegou até aqui. Então ele diz: não é com os olhos físicos, é com os olhos da fé. Fechar os olhos e falar: Senhor, me guia aonde eu tenho que ir. Unge, Pai, as minhas mãos e usa conforme o teu propósito. Usa, Pai, os meus pés e me conduza conforme o teu propósito. Os meus lábios, ó Deus, a dizer aquilo que é o teu propósito. Isto é o que a gente compreende quando Paulo diz: fazei tudo em nome de Jesus. Fazei tudo em nome de Jesus. Vamos terminando? Repare um pouco lá na sequência do texto, algo que nos chama a atenção. No verso 8, na sequência do texto, Zacarias 4, verso 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Minutinho.
Então, Zorobabel começou a reconstrução do templo. Neemias, dos muros. E havia muita gente, no livro de Neemias, isso é muito claro. Não vai dar certo. Você é louco? Não vai dar certo. Quem era? Sanbalate, Tobias e Gesem. E aí, Liliane, tem um monte de gente, de repente, simbolicamente falando, tá? Tem um monte de gente falando no teu ouvido, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. E de repente você começa a desistir, porque aquela voz é muito aguda no seu ouvido. Imagina a igreja, se Neemias tivesse ouvido os constantes gritos de Sanbalate, Tobias e Gesem, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, para. Neemias olhava com os olhos espirituais. Não é possível que Deus me tirou. E aí vem a palavra muito maravilhosa. Nesses 20 anos que o povo já havia saído da Babilônia e voltado para Jerusalém. Não é possível que Deus me tirou de lá, no meu trabalho, em tudo que eu fazia. Não é possível que aquela comitiva que Deus mandou lá na casa de Artaxerxes, dizendo como estava Jerusalém, derribada, destruída, como o Espírito Santo moveu o coração de Neemias a se condoer daquela situação, para falar com o rei, e aí volta ou vai para Jerusalém. Não é possível que tudo aquilo era uma fantasia na minha cabeça. Não era. Então o Senhor me colocou aqui para um propósito. Então eu não posso ouvir essas vozes contrárias ao que Deus me chamou e desafiou para fazer. Para Zorobabel, no verso 8 que ele diz, é a mesma coisa. Olha, por mais que vocês olhem para Zorobabel, na reconstrução do muro, e achem que não será possível, do muro não, do templo, e achem que não será possível, ele diz essa palavra linda, Eliezer: as mãos que começaram, elas mesmas concluirão a obra. Veja, verso 9: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, no caso do templo, a casa espiritual, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Então, por mais que haja um monte de gente dizendo não vai dar certo, e você consagrou o projeto, seu sonho ao Senhor, então confia naquilo que você fez ao Senhor. Confia. As mãos que lançaram, elas mesmas concluirão. E aí vem o verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, essa parte do Espírito Marcos eu gosto muito. E aqui na sua palavra de testemunho, agradecendo pelo comércio da sua família. Imagina você lá, com o pai recentemente morto, você ainda com nem 18 anos completos, 17 anos, tendo a tarefa de conduzir o comércio e a família. Talvez muitos disseram: não, você não vai dar conta. É melhor vender isso aqui tudo e cada um segue o seu canto. Imagina, um menino de hoje, 50 anos depois, no caso não você na gestão, mas 50 anos que o depósito fez, obra começada pelo seu pai, o testemunho de graças a Deus por tudo que ele faz. Então, irmãos e irmãs, se a gente olha com os nossos olhos espirituais, a gente tem a visão de Deus. Quando Pedro, Dona Isabel Gonzalez, tomou a decisão de descer do barco e andar sobre as águas, na imensidão do oceano, simbolicamente falando, ele fechou esses olhos, e aí literalmente, seja o que Deus quiser, é isso mesmo. Ele fechou os olhos e fala: eu vou andar em nome de Jesus. Tem um momento nessa narrativa de Marcos, aliás de Mateus, tem Marcos também, Mateus 14, daqui a pouco ele para, e repara na força das águas. Bom, se ele reparou na força das águas, vamos imaginar, Vera Matovani abriu os olhos e viu: meu Deus, eu vou afundar. É assim que o nosso projeto começa a andar para trás. Quando a gente pensa na nossa capacidade, na nossa habilidade,
naquilo que a gente pode dizer assim, eu consigo, eu dou conta. Não, amanhã eu vou fazer isso, vai dar certo. Na vida do crente, irmãos e irmãs, é o que Paulo disse. Tudo primeiro, o Senhor precisa ter a primazia. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos, das 7 estrelas do candelabro, ou das 7 velas, aqueles 7 olhos que você fala, o que é isso? Ele vai explicar agora no final. É a visão de Deus que não tem limites sobre toda a terra. Deus conhece como é que será o fim do nosso projeto. Nós não. Deus conhece. Por isso ele precisa ser o gestor. Por isso ele precisa estar no controle. Então, quando eu ouço você dizer, pastor, imagina, né? Fui chamado lá no concurso lá na praia, Caraguatatuba. Mas Deus está me colocando aqui. Meu coração está aqui. Imagina. Então é isso. Cada passo da nossa vida, Senhor, eu vejo literalmente. Mas o Senhor vê com os olhos divinos. Então me mostra o caminho. Eu, ontem, na casa da Bíblia, numa conversa muito pessoal, dizendo que, tudo bem, não interprete isso como vaidade, mas para mim, como um mimo de Deus. Imagina eu projetando a minha vida 35 anos atrás, ou mais, 40 anos atrás. Eu estava com 12 anos, e eu vendia picolé. E eu com 12 anos vendendo picolé, e na escola, que ali com aquela paquerinha, que eu sei, eu estava hoje de 12 anos, é a mesma coisa, né? Aí um dia, quando disser, eu carregando o carrinho de picolé, e no final da rua, lá na frente, assim, eu vi a menina que estava vindo na minha direção, que era aquela que eu estava de olho. Eu falei, meu Deus, aí como é que eu corro com essa vergonha de andar? Aquela história, né? Então imagina. Será que naquele momento de 12 ou mesmo 15 anos de idade, se eu projetasse como é que seriam os meus próximos 50, os meus próximos 30 anos, vocês acham mesmo que eu me projetaria em Mauá, tendo a honra de ser pastor de vocês? Viu, Lei? Será que 40 anos atrás, quando eu tinha 12, se eu projetasse os meus sonhos, a minha ideia de futuro, será que incluiria ter a honra, a bênção, o mimo de Deus de ser professor do nosso seminário, uma casa de 120 anos de história, e que já estourar por 12 anos? Percebe por que é importante, Denilson, presbítero Denilson, a gente fechar os olhos e ver com os olhos da fé? Porque os nossos olhos diriam assim, não, você não é capaz, você nunca vai conseguir. Deus nunca vai te tirar de Cacilândia, do Mato Grosso do Sul, e colocar em São Paulo, te dar o privilégio de ser pastor dessa gente. Zacarias demorou a entender. Até que Deus o convence. Não é por força, não é por violência, não é por habilidade, ou como disse certa vez uma pessoa, anos atrás, mas para você conseguir isso, você tem que ser amigo de alguém importante. Eu falei, eu sou. Mas quem? Jesus. Foi Jesus. Como é que é aquela canção? Do que ser amigo de Deus. Como é que começa a... Não existe. Obrigado, Paulo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor. E para isso precisamos ter esse tempo, de exercício diário, constante, de não ceder à tentação de olhar com os nossos próprios olhos, de ouvir com os nossos próprios ouvidos, porque senão a gente se distancia de Deus e começa a ouvir muitas vozes que falam o nosso pé de orelha, não vai dar certo, para, desiste. E Deus do outro lado fala, insista, continua. Eu não te tirei de lá e coloquei aqui simplesmente do nada. Há um propósito para isso. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e permita que nesta reflexão coletiva
cada um de nós individualmente encontre no coração uma razão de acolher essa palavra como sendo para você. Amém? Amém.